todos. Hoje vamos falar sobre Saltburn, um filme que eu assisti no final do ano passado. É um filme bem perturbado. Eu tava hoje lendo até, inclusive, Chico, umas revisões que mudaram um pouco minha opinião. Mas para começar, vamos começar já direto. Gostou ou não gostou do filme? Ah, cara, não sei. Aconteceram muitas coisas, né? O filme, ele tem umas paradas que acontecem. Onde quando ele chega lá no palácio, é muito grande a É um construção, castelo, né? né? É um castelo. E você, ao mesmo tempo, você consegue ver o chão, consegue ver o teto. E ele tem um monte de coisa, um monte de informação, quadro e pintura de gente, e assim. E eu confesso que eu fiquei um pouco confuso, assim, com muita informação chegando ao mesmo tempo. E o filme dá uma virada, né? E parece que são dois filmes dentro de um só. O começo é um filme bem tradicionalzão ali de jovem, de faculdade, essas coisas, fazendo amizade. E no fim, a coisa vai revirando. No final, parece uns flashbacks ali pra gente, para completar algumas coisas e talvez mudar a ideia da gente sobre o que estava acontecendo. Eu sabia que ia ter uma reviravolta. Não esperava que fosse ser dessa forma. Mas fiquei surpreso. Eu não sei se eu assistiria esse filme se você não tivesse me falado. Ele entrou no hype por conta. Estavam falando que ele possivelmente ia entrar no Oscar. Foi até por conta disso que eu assisti, né? Pra já entrar naquela listinha lá do filme de Oscar que a gente sempre assiste todo ano. Eu descobri que é de uma diretora que já tinha feito um filme aí também que foi meio polêmico e tal. A primeira vez que eu assisti eu gostei, mas eu não tinha captado o real motivo por trás do filme da diretora. Hoje eu li a opinião dela e eu já parei de gostar. Mas eu acho que até para situar as pessoas, eu acho que tem um tema mais assim na cara do filme, que é sobre as pessoas que a gente deixa entrar na nossa vida, né? Sobre esse perigo, né, de conhecer pessoas e colocá-las na nossa vida. Ontem ou anteontem, eu tava vendo que 96% dos sequestros em São Paulo são por conta de aplicativos de namoro, né? Tinder e afins. E me assustou muito, cara, essa quantidade tão alta, essa porcentagem tão alta de sequestros ser por conta disso. E mostra o quanto as pessoas, às vezes, deixam qualquer uma entrar em suas vidas. E o quão perigoso isso é, né? Tu captou alguma coisa nesse sentido sobre o filme? Então, agora que você falou, deu uma clareada, mudou um pouco minha visão. A princípio, eu tinha notado mais a relação entre o desejo, obsessão, dominação, você querer sempre mais, ambição, e você se colocar em lugares ali sempre maiores, passar por cima das pessoas sem pensar muito, né, de caso pensado. Mas agora que você falou, nada disso teria acontecido se o pessoal envolvido ali, né, principalmente o Félix, ele tivesse tido esse tipo de pensamento aí que você falou agora, né? Realmente, talvez as pessoas coloquem outras, né, desconhecidos para dentro de casa, assim, às vezes tão rápido, deixa as pessoas entrar tão rápido na vida deles, porque como você não conhece ainda direito a pessoa, você não consegue notar os defeitos, os problemas, as complicações, né? Às vezes pessoas da nossa família, pessoas que a gente conhece há muito tempo, né, alguém que está com a gente ali todo dia. No trabalho você tem aquelas pessoas que você gosta mais, gosta menos, na escola. Você jamais vai colocar aquele que você conhece bem um tempão e sabe que você não gosta dele. Agora, nesse caso de que você falou aí do Tinder, você não conhece a pessoa exatamente ainda, né? Então ela só se mostrou a melhor parte dela aí para você. Você não teve tempo, aquela máscara social que a gente tem para poder se relacionar no dia a dia, né? Ela ainda não caiu. E aí fica mais fácil realmente você se iludir, né, com a pessoa, você tirar uma impressão errada. Exatamente, você vê que o Félix, que é o filho da família rica, ele é um cara que tem um ego muito grande. Claro, o cara mora num castelo, eles moram na faculdade, né? Só que a família dele mora no castelo, o cara tem muito dinheiro, parece que já é uma família que tem dinheiro há um bom tempo, porque eles se vestem já como old money, né? Como o pessoal fala. E ele, no fundo, talvez seja uma pessoa muito insegura, que precisa ali de pessoas alimentando o ego dele. Por isso que ele tem lá o amigo dele homossexual lá, que tá perto dele também, tem a
a irmã dele, que também dá aquela base pra ele, mas assim, tu vê que ele realmente precisa de pessoas levando o ego dele. E o Oliver, que é o personagem principal do filme, entra justamente nesse buraco que ele tem, né? De insegurança que ele tem. O filme apresenta o Oliver, que a princípio é um menino envergonhado, acabou de entrar na faculdade, ajudando o Félix durante um certo momento ali de dificuldade que ele estava. E aí o Félix se acaba se apegando ao Oliver e vai se abrindo cada vez mais. Até que o Oliver é convidado para passar um tempo em Saltburn, que é onde fica o castelo da família do Félix. E aí é onde que acontece isso que a gente está falando. Entra ali uma pessoa desconhecida que você não conhece muito bem, quais são os valores, quais são os objetivos dela. E aí que o filme começa a mudar, né? O que o Wellington falou. No início tem o filme de faculdade, da galera se conhecendo, etc. Mas quando eles vão pra Saltburn, começa realmente a mudar. Entra essa questão de poder, desejo, que eu até fiz um vídeo lá no A Noite Estoica, no canal da Noite Estoica, analisando um pouco mais sobre essa questão de desejos e poderes. Só que realmente entra ali porque tem um buraco de desejo de ter alguém elevando o seu próprio ego. E no fim, tem uma frase do Oliver interessante que ele fala que acho que essa família do Félix ele já tem quase 400 anos. Em algum momento acho que eu ouvi isso aí, que eles são uma dinastia já de muito tempo. E o Oliver fala algo relacionado a... Eles parecem ser poderosos, parecem ter o controle da situação, mas na realidade eles todos dormem como um cachorrinho com a barriga para cima, domesticado dentro de uma casa. O que acontece? É possível que a família deles construiu um império durante tanto tempo que ninguém tinha coragem de enfrentá-los. Com isso, eles foram baixando as defesas. Eles, quando colocaram o Oliver para dentro de casa, eles não faziam noção de que poderia acontecer algo de perigo com eles. Eles tinham os costumes assim de ficar sempre juntos, aí ficava um nu na frente do outro. Eles não tinham mesmo nenhum tipo de defesa ou de proteção para um tipo de pessoa assim. Eles não, parece que eles nunca acreditaram que alguém poderia afrontá-los. E a partir disso, eles achavam que conseguiam lidar com todas as situações, levar qualquer pessoa. Tem uma cena que o pai, né, o Sr. James, acho, ele fala para o Oliver: quanto você quer para ir embora? Vai embora daqui, minha esposa quer que você fique mais um tempo, quanto você quer? Ele tinha certeza que ele ia conseguir oferecer um dinheiro ali e o Oliver ia embora, mas o Oliver não foi. Ele estava disposto a enfrentá-los ali. Cada momento tempo que ele ficava dentro da casa, ele conseguia ir dominando todo mundo de uma forma que ele já não tinha mais medo de nada. Ele já, só ficar ali já não servia, né? Ele queria estar no controle da situação. Então, além de colocar um desconhecido para dentro de casa, eles baixaram todas as defesas, né? Eles desligaram todas as proteções e deram a ele o acesso total para fazer tudo, né? Se entregaram na maior intimidade possível, todos eles, da maneira ali mais ingênua possível, né? Chega-se até no final, mas como é que esse pessoal não percebeu que isso estava acontecendo? Porque Exatamente. ele vai mudando, né? Até a postura dele. No começo ele ainda está Todo retraído, né? mas quando o mordomo serve ele tá, serve por favor para mim um café completo. A pessoa dá uma bronca nele, não é assim não. Levanta ali e pega. Aí ele falou: tá bom, eu vou pegar. Só os ovos você pede. Aí o cara serviu: eu não quero esse ovo aqui não. Então ali ele já começou a agir de maneira mais dominadora realmente, né? Autoritária, exatamente. Parece que ele realmente tinha um sentimento pelo Félix. Só que esse sentimento parecia ser tão grande que ele não se contentava em ter a companhia. Depois ele quis ter a amizade, depois ele quis possuir, depois ele quis entrar no lugar dele e dominar tudo que ele tinha. Dominar a irmã dele, o primo, a mãe, o pai, a casa, a riqueza. Parecia que ele queria virar o Félix. Tem uma cena que eu não lembro muito bem como é que é falado. Se ele fala assim, eu amava o Félix, mas não era apaixonado, o senhor era apaixonado, mas não amava. Mostra isso que você falou, né? Ele provavelmente admirava muito aquele cara ali, talvez por quem ele fosse,
que o Oliver, ele tem uma origem mais humilde, né? Classe média, digamos assim, lá na Inglaterra. Ele parece um cara que almejava mais, né? Só que ele foi pelas vias corretas. Isso mostra, talvez, até esse tema que você queria tocar lá no início, sobre poder, desejo. É muito complicado quando você não consegue aceitar as coisas que você tem e você fica querendo mais. Não tem problema você querer ascender socialmente, ganhar mais dinheiro, etc. Só que suas ações precisam estar baseadas em virtudes, né? Você não pode simplesmente passar os outros para trás, que foi o que veio a acontecer com o Oliver, né? E tem até uma coisa que eu queria saber a sua opinião, que é se você entende que desde o início ele queria fazer aquilo, ou se ele meio que mudou de ideia no meio do caminho, porque eu acho que o filme falha em passar isso, né? Ele não deixou claro desde o início que o Oliver tinha um desejo de poder ou algo do tipo. Então, no início, eu percebi que ele tinha uma certa obsessão pelo Félix. Eu achava que era só uma atração física, que ele se apaixonou pelo cara ali, ele era realmente bonito, todo mundo gostava dele, Ele foi o Elvis no filme da Priscila. ele foi o Barraca do Beijo. É. E o Oliver, na minha percepção, ele tinha uma obsessão por ele estava apaixonado. Mas logo na primeira cena ele já diz que não estava apaixonado pelo cara, mas a construção da história me deu a entender que ele no começo estava realmente afim do cara, estava apaixonado por ele. E eu já percebi que ele era estranho, que ia acontecer algo ruim em função dele, porque ele encontra no começo, bem no começo, ele tem um outro amigo que é mais retraído do que ele e parecia demonstrar pelo Oliver a mesma obsessão que o Oliver mostra pelo Félix. Só que o Oliver, ele não pensa duas vezes quando ele tem a oportunidade de trocar esse primeiro amigo pelo Félix, ele vai embora e não tá nem aí. O outro amigo fica um pouco lá e depois ele fala, ele vai te largar ao momento. E o Oliver não tá nem aí. Ele não deixou, ele mostrou logo assim, em duas cenas, que ele não tinha o mesmo defeito do Félix. Não tinha essa mesma ideia de se deixar manipular. Primeira vez que tentaram manipular ele já cortou, abandonou o outro. E quando o cara falou, ele é problema teu, você vai me deixar, vamos ver se ele vai me deixar mesmo. Ele não parecia ser um cara carente. Ele não parecia ser um cara carente. A primeira oportunidade que ele teve de se livrar do cara que ele não queria, ele se livrou. Então, já mostrava ali que ele ia evoluir, né? Para um lado mais, a parte mais dominadora, má, obsessiva dele ia evoluir ao longo do filme. Eu já imaginei que ia acontecer ali, quando ele descarta o colega logo de cara e ele não parece sentir nenhum tipo de remorso. E logo também no começo ele fica espionando o Félix. Se o Félix saía com alguma garota, ele ficava espionando, aquilo dava raiva nele. Teve um momento que ele combina, vamos em tal local, tal horas. Aí ele fala, beleza, combinado. Eu te mando uma mensagem. Aí o Félix não manda a mensagem pro Oliver, o Oliver vai mesmo assim e vê o Félix lá com outra galera. Aquilo já vai criando um certo ódio nele, que é o momento que ele inventa que o pai dele morreu pro Félix voltar para perto dele. Aí ele faz toda aquela cena, né? Finge aquilo tudo, conta uma história toda mirabolante. O Félix fica com maior pena dele e convida ele para ir na casa dele, porque ele disse, eu não posso voltar em casa, porque a família é complicada, meu pai é traficante, minha mãe tem um monte de problema, eles nunca estão sóbrios e tal. E depois ele fala que o pai dele bateu a cabeça e morreu bêbado, que é a hora que ele usa para voltar para perto do Félix. Quando ficou começando a parecer que o Félix ia dispensar ele, as amizades do Félix, ninguém gostava do Oliver e ficava falando para ele, larga ele para lá, larga ele para lá. E ele foi tentando afastar o Félix desse pessoal sempre e atingiu o objetivo dele, né? Ele conseguiu se mostrar ali frágil, com necessidade de ser cuidado, de amparo, e aí o Félix, com o poder que ele tinha, ele tentou fazer isso pelo Oliver, né? Certo, tem uma ideia de gratidão por ter ajudado ele no momento lá com a bicicleta. O filme tenta construir o Oliver como um coitado. Os amigos do Félix são todos ricos e deixa esse coitado de lado. O filme é construído pra gente gostar do Oliver. E foi isso que eu li hoje, cara, e me incomodou um pouco. E até mudei lá minha revisão lá no Letterboxd, cara.
Porque a diretora diz que o objetivo dela é que no final do filme, mesmo depois de tudo que o Oliver fez, era que a gente ficasse do lado dele, que a gente torcesse por ele. Porque ela diz que os filmes dela são um conto de fada, e nada é real. Só que o herói desse filme era o Oliver. E aí, quando eu vi essa revisão hoje, porque eu assisti esse filme já tem aí já 2, 3 semanas, eu fui dar uma lida para dar uma relembrada. Isso me incomodou, porque o conto de fadas ele precisa ter uma lição moral. E a lição moral dela foi: cara, passa por cima, porque eles eram um bando de ricos nobres e você tá tudo certo. Isso me incomodou um pouco, cara, quando eu li essa revisão hoje. O objetivo dela realmente era que a gente ficasse do lado do Oliver. Só que, pô, acabou o filme, eu fiquei assustadíssimo, né? Eu falei, que doideira, imagina você deixa alguém entrar na sua vida, e aqui já entrando no spoiler, né? Ele vai matando um a um. Ele acha que só não mata o pai, porque ele se afasta e o pai acaba morrendo de velhice. Mas ele mata o Félix, ele mata a irmã do Félix. Ele se afasta, o pai do Félix morre. Ele arma pra reencontrar a mãe do Félix num café, no Starbucks da vida, que até mostra ele digitando assim, nada, igual um amigo nosso que trabalhava, fingia que tava trabalhando, ficava digitando um monte de coisa assim no Word. Ou seja, ele armou pra encontrar a mãe dele de volta. Ele volta pra Saltburn, porque em um certo momento ele realmente sai. E ele tira o tubo da garganta da mãe do Félix e se mata. E ele herda Saltburn. Ou seja, ele fez isso tudo pra ter Saltburn só pra ele. E a diretora quer que a gente fique do lado dele. Então, e eu não sei como funciona lá. Acho que o filme é do Reino Unido, né? Então, não sei como funciona lá, mas aqui eu achei essa parte aí uma narrativa meio plotada, né? Porque isso acontece muito em novela. E em novela mexicana tem aquela coisa da pessoa se passar por outra. E geralmente é gêmeo que desapareceu. Aí, quando você vê, um está se passando pelo outro, ou situações em que aparece alguém. Acho, se não me engano, foi no Verdades Secretas. Tinha um quadro que tinha um modelo, trabalhava lá na agência. A mulher, a chefe da família lá, era, acho que desenhava para essa agência. E o rapaz começou a namorar ela. Só que a filha dela estagiava na agência, ele também namorava a filha. E aí ele também namorava o pai. E aí ele ficava extorquindo a família inteira. Ele ficava extorquindo a família inteira. Então eu já vi parecido em algumas outras séries, um pouco, e algumas produções um pouco menos, com um orçamento um pouco menor do que desse filme, né? Então não foi uma surpresa ele ir controlando as pessoas. Mas a forma como ele não se contentava só em em possuir as pessoas, ele ia tirando a vida de cada um. E ele fazia de uma forma para ele realmente ficar com o patrimônio total. Ele não queria, assim, igual nesse caso do modelo que eu falei, ele só queria manter o emprego dele na agência, ganhar um dinheirinho por fora, passear e jantar em restaurante caro, porque ele era pobre, né? Ele morava com a avó, esse cara, no cantão lá de São Paulo. E aí ele viu tudo aquilo ali e queria ter aquela vida. O Oliver, ele parecia querer destruir todo mundo. Né? E para isso ele matou, assim, né? Matou o pai, contou que era filho único. Ele construiu uma mentira assim tão forte. Eu realmente acreditei que a vida dele era difícil. Quando o Félix tenta ajudar ele, não, vamos lá encontrar com a sua mãe, porque ela parece que tá bem, ela não tá bêbada, ela tá sóbria. Vamos tentar. Aí ele fica desesperado quando chega lá, o Félix descobre a farsa, né? Ele ainda assim, não, vou te levar de volta porque é o teu aniversário, não vai dar tempo de cancelar a festa. Depois disso, você vai embora. Ele ainda deu mais uma chance pro cara voltar lá e acabar com a vida dele. Porque, assim, aquele era o momento para ele sumir com o Oliver da vida dele. É um aviso, assim, é a oportunidade de ouro. Você tá mentindo, você nem volta comigo, pegar o carro e ir embora. Mas não, ele levou de volta o cara para dentro da casa dele. E foi a noite que o Oliver matou. Isso aí. E aí depois aquela cena da morte do Félix é triste pra caramba, assim, é meio perturbadora. E depois quando o pai dele tentando arrastar, vamos, se a gente levar ele pra dentro, esquentar ele um pouquinho, ele vai viver, o pessoal já deixa ele aí, isso aí é polícia. Acho que ele já tava duro, né? Já tava morto ali. Não, já tava já começando uma decomposição, que parecia que ele tentava mexer e o corpo já tava enrijecido. Parecia um boneco, assim, de pedra, uma estátua.
E aí eles vão para dentro da sala, eles tentam fechar as cortinas para não ver o corpo passando. E aí eles começam a comer, entornar as coisas, se sujar com a comida. Aí uma das cortinas não consegue fechar, você fica com a agonia de imaginar que o corpo vai passar ali. E não, fecha logo essa janela! Aí eu te confesso que essa cena, para mim, ela foi mais perturbadora do que a da banheira e de quando ele encontra a menina. Nossa! A da banheira é nojenta, mas Banheira nojenta. Fala aí da banheira, como é que acontece aí pra galera que tá escutando a gente. basicamente o Félix toma banho lá na banheira. E é onde eu falo que realmente ele parecia ter uma atração física pelo Félix. Acho que o Que Félix depois. toca uma zinha, não toca uma zinha? É. Aí quando ele fica vendo, observando aquilo ali, depois que ele vai embora, ele volta e bebe a água da banheira. Porra, e a diretora quer que a gente torça pro cara desse, cara. Essa mulher não bate bem na cabeça também não, cara, com todo respeito. E assim, não é beber água da banheira, tipo tirar um copo ou encher a mão e beber. Ele esfregou o rosto no fundo, enfiou dentro da boca no ralo. E dá para escutar aquele barulho sugando, né? Tipo, fazendo barulho. Aquilo ali deu um pouco de azia naquele momento. Mas isso foi nojento, né? Depois tem a situação que ele se encontra com a. Tem um nome bonito, a Vinícius. Ela fica com a camisola transparente na porta da janela e fica da janela do Oliver, fica se exibindo para ele. Parece que já no ano anterior o Félix já tinha levado um amigo lá e ela seduziu esse amigo, ficou com o cara, o Félix ficou muito triste. Aí ele foi lá e começou a. A menina estava menstruada e ele começa a passar a mão no sangue, passar no rosto e lamber, e passar no rosto dela. É uma outra Vampiresco cena. a cena. Ele falou, eu sou vampiro, e ali ele já Sou fala algo vampiro. assim, você não pode fazer, porque eu tô num dia do mês que não é muito bom. Ele falou, posso fazer o que eu quiser. Ali ele já está mostrando que não importa, eu vou passar por cima de vocês todos aqui. E ele sempre. Quando a gente falou que ele foi eliminando todo mundo, a gente não falou que eliminou o primo também. A mãe dele era irmã do pai, do Félix. Aí ela se apaixona por um americano, vai para os Estados Unidos, tem o menino, que é esse primo dele, e o cara dá um golpe nela. Aí o pai do Félix fica sustentando ela o tempo todo, lá, até que o momento que ela usa tudo de droga, ele fala, eu não vou te sustentar mais. Aí ele traz o menino e promete que vai cuidar do cara, do garoto. Aí o garoto é um rico, mas ele não é exatamente rico, ele está ali de favor. E aí outra coisa também interessante que dá para tirar do filme são as aparências, como as pessoas vivem em torno de algumas de máscaras mesmo, o menino, o primo deles, ele não era rico. Ele estava vivendo uma situação de rico porque, por enquanto, ele estava com o tio. Parece que o tio tinha prometido sustentá-lo até que ele terminasse os estudos. Mas ele leva a vida como se ele fosse tão rico quanto o Félix. Aí, de volta e meia, o Félix tenta colocar ele no lugar dele. Não, você não é rico, você está morando com a gente. Não, você é igualzinho o Oliver. A diferença é que meu pai é rico. Tem outra situação também de aparência. Uma hora que tem uma mulher que senta do lado do Oliver, começa a conversar com ele, e a mulher responde ele muito rápido, assim, aquilo me deu uma agonia também. A mulher de vestido vermelho. Ele começa a falar com ela. Oi, tudo bem? Ela fala, tudo bem. Você tá aqui? Tô. Aquele ali é meu marido. Ah, tá, que legal. Não é legal não, ele é horrível, uma pessoa horrível, eu só tô com ele aqui porque tem dinheiro. Aí falou, ah, tá, você tem filhos? Infelizmente tenho. Agora eu não consigo mais sair de perto dele. Eu morro de vergonha dele. Aí falou, mas você gosta dos filhos? Não, mas eles ficam no colégio internato. Graças a Deus, é a única coisa boa. Eu comecei a ficar assim, caraca. E ela só tava ali por quê? Se ela não gosta dos filhos, não gosta do marido, não gosta de participar daqueles eventos, né, daqueles jantares. Ela só tava ali por uma aparência, porque talvez aquilo dá para ela uma certa posição na sociedade, entre os ricaços lá, que não permite que ela saia. Aí aparece o marido dela cantando uma música toda esquisita lá, e ninguém acha graça nele, ele faz aquela pessoa que fica tentando contar piada o tempo todo, e ninguém ri, brinca com a comida, bota a comida dentro da orelha. E ninguém liga pro cara, então mas ele está ali naquele jantar, por quê? Talvez ele seja alguém muito importante e para manter ali aquelas boas relações sociais, eles convidavam aquele cara ali que
Claramente ninguém estava gostando dele. Inclusive a noite do karaokê, que o primo dele canta uma música tipo, vive de favor, não sei o que lá, mas espetando o Oliver, né? Sendo que ele mesmo também tá ali de favor, né? E outra coisa curiosa também, a mãe do Félix, ela vivia num mundo totalmente que não Alternativo, existe. paralelo, né? Paralelo. Ela tá na realidade, mas ela falava assim, olhando no vazio, e ela tem umas coisas assim, eu só gosto de gente bonita, essa minha amiga aqui, ela fez um monte de besteira, tal, é tudo fingimento, mas ela é tão adorável, ela é tão bonita que eu não consigo botar ela pra fora e tal. E até ela, o Félix coloca pra fora também, né? Ele faz questão de expulsar essa amiga da mãe do Félix. A gente pulou ela. E logo. Isso, diz que é tudo. Ele diz que é fingimento, que ela não tá nada doente, que ela só tá ali para se aproveitar, que se ela se relacionou com os caras problemáticos é culpa dela e tal. E ele convence todo mundo de que ela não tem problema nenhum. Aí logo depois disso vem a notícia de que a mulher, acho que morreu, suicidou, acho que, não sei, se matou. Aí ele tenta fazer uma cara de surpresa. Nossa, ela se matou? Que isso? Mas pensei que ela estava bem. E ele sabia que ela ia se matar quando fosse embora. Então, aumentou mais dois aí, as pessoas que ele destruiu a vida. Eu não sabia desse ponto de vista, dela querer passar ele como herói. Isso eu não cheguei ali. Pois é, no final ele dança, né? Depois de ter conquistado o castelo pra ele dança meio macabro. O ator já é um cara que tem uma cara esquisita, né? Ele parece que. Isso, termo sagrado. Ótima dica aí pra quem tá assistindo a gente. Mas parece que ele não quer mais fazer o garotinho problemático, igual ele sempre faz. E aí até brincaram no Twitter. Agora ele vai crescer e vai ficar com cara de maluco, vai fazer um adulto problemático. Tipo o William Defoe, né? Outro que tem cara de psicopata e só é adulto. Quando ele foi o Van Gogh foi muito triste. Eu não vi ainda não. É triste, coitado. Ele sofreu muito. Arrancou a própria orelha. Mas é um filme muito importante pra gente aprender justamente sobre tomar cuidado com as pessoas que a gente coloca na nossa vida, com desejos externos, de viver de aparência. Apesar dos pesares, apesar de eu realmente ter revisto minha nota lá no Letterboxd, eu acho que vale a pena pra galera assistir. Não concordando com a diretora, óbvio, porque pra mim ela viajou muito. E eu nem sei se eu vou assistir outro filme que ela lançar, porque eu sei que existe um fã-clube que não gosta dela, dessa diretora. Então, eu acho que os próximos filmes eu vou acabar deixando passar mesmo. Mas a gente não pode negar que é um filme muito bem feito, assim, muito bem gravado. Ele, o começo do filme, ele parece ser um filme mais simples. Depois que eles entram lá no castelo, fica tudo assim muito bonito. O jogo de luzes é muito interessante. A estética do filme é hipnotizante. Ele é um filme muito bem feito, é um filme muito bonito do ponto de vista estético, assim, né? E dá para ver que voltando a essa situação do pessoal, do herói e do vilão da história, eu fiquei com um pouco de pena do Félix no final. Porque ele parecia, por mais que ele tenha essa situação do ego, que você comentou no começo, que ele precisava ser o tempo inteiro bajulado, eu sentia que ele estava fazendo um esforço para tentar ser uma pessoa legal. Ele entendia. Ele parece ser bonzinho, ele parece ser muito bonzinho. Isso aí, ele se esforçava para ser legal com as pessoas que estavam em volta dele. Né? Ele gostava da bajulação, mas ele se esforçava para tentar tratar bem as pessoas que estavam ali com ele, né? E a morte dele ali eu fiquei triste. Quando aconteceu, eu pensei que ele ia conseguir sair desse buraco aí que ele se enfiou colocando o Oliver dentro da casa dele, né? Ou que eles iam se acertar, né? Eu tava pensando, esse filme vai direcionar para vai virar um drama no final. Eles vão ficar juntos, mas depois eu me lembrei que no começo ele dava a entender já que eu o amava. E no meio do filme aparece de novo ele. Parece que assim, no começo do filme tá ele já depois de ter dominado tudo, né? Ele já trajado, com a roupa como se ele dominasse. Ele conta a história que amava e era apaixonado, mas na realidade eram as duas coisas, não era nenhuma das duas. Depois, no meio do filme, acontece isso de novo e no final aparece essa dança aí. O desejo do Oliver,
ele parece ser muito semelhante, né, a forma como funciona a cabeça de alguém que é consumista, que, por exemplo, ele vê um produto sendo anunciado, aí ele não sabe exatamente o que ele quer aquele produto, mas como a propaganda chega, a pessoa vai lá e consome aquilo ali. Aí aquilo traz satisfação só por alguns momentos, porque é a emoção de ter conseguido comprar aquilo ali. O tempo passa, você vê que aquilo não tem muita utilidade e você já precisa comprar uma outra coisa para você poder completar aquele vazio. Aí você já precisa do novo produto, depois do novo. E se a gente não policiar, a gente acaba caindo numa dessas, porque por mais que talvez a gente não tenha esse desejo insaciável, assim, igual o do Oliver, de poder, de dominar tudo, sempre tem alguma coisinha que é o calcanhar de Aquiles da gente ali, que faz com que a gente entre nesse tipo de desejo, realização, desejo novo, satisfação, então um desejo que não se satisfaz nunca. Eu, assim, se eu não me policiar, né, eu caio nisso aí com tecnologia, computador. Eu tenho que trocar uma placa de vídeo, eu pego uma outra, aí depois eu pego mais uma. Eu, no final, nem preciso da terceira placa de vídeo, eu já tenho que aumentar o processador, porque o processador já não está mais acompanhando a placa. Eu toco o processador que eu nem precisava, aí no fim eu jogo o joguinho de Mega Drive, jogo o FIFA, que não precisa nem da placa de vídeo dedicada. Mas ele tinha muito isso, chega a ser assim, apavorante a forma como ele não se contenta nunca. Ele queria a amizade do cara, ele conseguiu. Aí depois ele se colocou no lugar ele conseguiu ir para dentro da casa do cara. Aí depois ele conseguiu dominar a família do cara. Depois, quando o cara morre, ele não contenta nem em passar o luto direito. Ele viola a tumba lá do cara e dá um jeito de fazer alguma coisa de possuir o corpo do cara depois que o cara já morreu. Aquela cena também é meio esquisita, cara. Cemitério. Parece que ele não queria respeitar nem que o cara morreu, que ele queria continuar dominando o cara depois que o cara já tá morto. Então, aqui, esse desejo que nunca se satisfaz é algo que como ele não tem expressão, né, ele tá o tempo todo com aquela cara assim, vazia, sim, não dissimulada, aquilo te dá mais raiva ainda. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixe seu like, se inscreva caso você esteja caindo aqui, novo nesse canal. Deixe aqui também no comentário um filme que você queira que a gente analise, que a gente converse sobre, que a gente corre atrás e procura também. Eu te vejo no próximo vídeo. Isso aí, pessoal. Se você gostou do filme e não gostou da gente ter falado um pouquinho mal dele, dá uma chance pra gente assistir outros vídeos aí, que os outros filmes a gente elogiou bastante. Isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.